Levante tuas mãos aos céus nessa noite. Vamos glorificar Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos na casa dele hoje. Diga: Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu bendigo o teu santo nome. Diga: Senhor Jesus, receba a minha adoração. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu louvor na tua presença. Toda a glória, toda a honra e todo louvor pertence a ti, Senhor. De mão erguidas, aplauda Jesus bem forte, mais forte. O único que é digno de receber a honra e a glória. No imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Pagamos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. A igreja, ao único que é digno ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, diga mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, tua glória, Senhor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga com toda a força: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti.
consagramos todo o nosso. A igreja diga bem forte: consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aplauda Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Som, glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Agora nós vamos receber os nossos pequeninos que vão estar aqui juntamente com a Ariana para louvar ao Senhor. Podem vir. Agora é só um gostinho do que vai acontecer nessa noite. É um gostinho especial, né? Porque aqui é só bênção. Glória a Deus. Vocês podem se assentar, igreja. E eu vou pedir um favor muito especial para cada um de vocês. Eu sei que a gente fica muito ansioso, com vontade de tirar foto, de filmar. E eu também sou assim. Mas tudo vai estar gravado, vai estar lá no YouTube. Então vocês vão ter acesso, tá bom? Durante a nossa apresentação, nosso musical, em alguns momentos eles vão se movimentar aqui. Então é importante a gente se manter sentado para todo mundo conseguir assistir. Amém? Amém.
agora nós vamos continuar louvando ao Senhor com as crianças. Amém? Com palmas, amém? Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, seu sofrer participar. Sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh.
No dia de hoje, comemoramos a Páscoa, que é a celebração da morte e ressurreição de Jesus na cruz. Jesus levou todos os nossos pecados, tomando o nosso castigo em nosso lugar. Mas Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e agora nos oferece a salvação. Todos que creem em Jesus como seu Salvador têm seus pecados perdoados, recebem uma vida nova como filhos de Deus e têm a promessa da vida eterna. Vamos entender como iniciou essa missão de Jesus. sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Eu te amei, eu estava a te olhar. Eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho.
Sim, Jesus, o Filho de Deus, deixou sua glória, nasceu de uma virgem e viveu como homem entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus sempre soube da sua missão, e todos os anos de sua vida foram dedicados a ela. Jesus curou, anunciou o reino de Deus, ensinou, exortou, pregou sobre o amor, o perdão e a salvação. Cada dia da sua existência o aproximava do grande dia. Ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos sempre o acompanhavam. Certa feita, ele libertou uma mulher possuída por espíritos malignos. Seu nome era Maria Madalena. Me ajuda.
chegou a época de comemorar a Páscoa, ocasião em que os hebreus contavam sobre os feitos de Jeová, e muitos costumavam ir a Jerusalém para a festa dos pães asmos. Jesus e seus discípulos estavam se preparando para a Páscoa. Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e meus discípulos vamos comer o jantar de Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. E quando estavam a comer, disse Jesus: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um a um começaram a perguntar: mestre, sou eu? E mais um perguntou: mestre, sou eu? Então Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou um pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou aos discípulos e todos beberam o vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Tomai dele. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então, todos foram para o Monte das Oliveiras. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes, procurando entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas, perdido em seus pensamentos, começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava?
verdade me desmascarou. Tentei deixar pra lá, mas meu pecado é mais que um momento. É a vida inteira contra o mandamento. Desamor, milhões de obras sem valor. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo, quem não entende a Bíblia como eu leio. Eu faço orações para expulsar demônios no teu nome, e os pecadores que morram de fome. Vem, amor, me abraçar, quebrar meu ego, fazer-me enxergar que a fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Ter a Deus sem ter amor, se Ele é amor. Verdade é vaidade sem amor, palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor pra sempre permanecerá. Sei quem sou, herege que não crê no amor, 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 herege que não crê no amor. A fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Ter a Deus sem ter amor, se Ele é o amor. Verdade é vaidade sem amor, palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor pra sempre permanecerá. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. E foram ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse ele: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento.
Passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Aleluia, Jesus. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Mestre, estarei contigo em todo o tempo. Pedro, em verdade te digo, que antes que o galo cante por 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mestre, Judas, mestre, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem.
Onde está Deus? Onde está? Depois da prisão de Jesus, todos os discípulos ficaram aterrorizados, especialmente Pedro, que não acreditava no que estava acontecendo. Como poderiam prender o mestre? E ficou inconformado com aquilo. Não, nunca estive com ele. Não, nunca estive. Quantas vezes declarei te amar como me amas, e ao falhar eu me frustrei, até mesmo me condenei. Me lembrei daquela noite, quando eu mesmo falhei, e depois quis retornar ao lugar onde eu fracassei. O Senhor foi lá de manhã e me resgatou. Diante da fogueira, o amor e o pecado, o fogo que revela a impureza é o mesmo purificador. Vem me queimar, Senhor, não desista de mim. Os teus braços me alcançam, não desista de mim. Tua doce voz me chama, como corresponder à altura desse amor? Mesmo assim o Senhor desce ao nível deste pecador.
tenho certeza, era você que estava com Jesus. Não, não conheço, nunca estive com ele. Jesus foi preso e açoitado. Entre os romanos, a flagelação era imposta algumas vezes como castigo isolado e completo em si mesmo, e outras vezes como o prelúdio da crucificação. Ele foi oprimido, afligido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Era quase por volta do meio-dia, e a terra inteira ficou em trevas, que duraram até as 3 horas daquela tarde. A luz do sol desapareceu, e o véu do templo rasgou-se em 2. Jesus disse com voz forte: Pai, entrego a ti o meu espírito. E com essas palavras, morreu. Quando o oficial romano viu o que sucedera, deu glória a Deus e disse: Não há dúvida de que esse homem estava inocente. A multidão que tinha vindo para assistir à crucificação, depois de Jesus ter morrido, voltou para casa profundamente triste. Entretanto, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, encontravam-se à distância a observar a cena. Então, Maria, mãe de Jesus, se aproxima da cruz. Caminhou ao
E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Agora que o véu foi rasgado, não há mais separação entre nós e o Deus Pai. Podemos ter acesso a Ele a qualquer hora por intermédio de Jesus Cristo, o nosso eterno sumo sacerdote. Temos que amar a esse Cristo que foi pregado em uma cruz. É em Cristo que somos resgatados, salvos e libertos de toda maldição, de toda impureza e de toda ação diabólica que ronda este mundo em que vivemos. Se existe um lugar onde o demônio foi vencido, foi na cruz de Cristo. Fez o homem cair, achou que venceu, bem ali no jardim. O tempo avançou, surgiram os heróis da fé, lutaram, romperam, mas o mal ficou de pé. Mas uma promessa um dia se cumpriu, no ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto uniu, esmagada será. Ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matador, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. Mas uma promessa um dia se cumpriu, no ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto uniu, esmagada será. Ele chegou, sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matadouro, o seu sangue é o que valeria, pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. Deus de paz, o Deus de paz, esmagará Satanás, colocará aqui debaixo dos meus pés. Eu vou pisar, com muita força, livre sou. Morreu a pedra não, em Cristo eu nasci. Morreu a minha grande escolha, volta no jardim. O Deus de paz, esmagará Satanás, colocará aqui debaixo dos meus pés.
mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou no terceiro dia. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele viveu porque tinha uma missão a cumprir, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O fato do sepulcro vazio e a ausência do corpo de Jesus nunca poderia ter sido obra humana, pois seria impossível para qualquer humano. Mas temos que reconhecer esse fato como um fato histórico, que nos leva a conclamar que o nosso Rei ressuscitou, e Ele vive para todo sempre. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu o cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio e esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive. Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando
Glória a Deus. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando passarmos por momentos difíceis, por grandes tribulações e tentações, quando a angústia falar muito alto em nossa alma, quando não soubermos que caminho tomar, quando acharmos que o nosso sofrimento é insuportável, quando acharmos que não temos mais nenhum caminho, olhemos para o Cristo e não tiremos o olhar dele. Jesus nos ensina a sermos humildes, a humilharmos muitas vezes a nossa carne, o nosso orgulho e a nossa soberba. A morte e ressurreição de Jesus nos coloca no lugar que devemos estar, na mais perfeita humildade. Ele nos eleva para o lugar mais alto que podemos ir, o céu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, e tenha uma mudança verdadeira e genuína na sua vida, buscando sempre o reino de Deus. Se alegrem em Cristo Jesus, pois Cristo venceu! Debaixo de seus pés, às alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda autoridade tem nos céus e na terra. Por seus sacrifícios fomos perdoados, seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Ele venceu sobre a morte e o
venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Cristo nos une. Vamos abençoar os pequeninos aqui, rapidinho. Senhor, estenda as mãos aqui para frente. Senhor, nós agradecemos por cada pequenino. Ajuda aqui os pastores a orar. Por cada pequenino, porque deles é o teu reino, Senhor. Abençoa eles, instrua eles na tua palavra, no teu conhecimento. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode ir para a escolinha. Deus abençoe. Queridos, quem gostou aí da cantata, levanta a sua mão. Musical. Aplauda Jesus. Você pode se assentar no nome de Jesus. Gostaria que as crianças saíssem em silêncio. Eu quero te dar uma palavra ao seu coração. Não só aqui agradecendo todos que participaram desse musical, porque hoje a palavra está sendo ministrada não por uma pessoa, mas por todos aqueles que estiveram aqui, quer seja o Ministério de Dança 8 Tempos, quer seja os vocalistas, os irmãos cantando, nosso querido interpretando aqui na frente, mas todos aqui estão encenando a maior história de amor que esse mundo já pôde ver, que foi a entrega, aonde Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus foi o pior tipo de morte que alguém poderia receber de castigo. Quem criou a crucificação foi o Império Romano, e era uma forma de não só matar, mas martirizar, de trazer um grande sofrimento para a pessoa que estava ali naquela pena. E com toda certeza, lendo os evangelhos, nós entendemos que Jesus, ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. O castigo que nos traria paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, seus machucados, nós fomos sarados. E naquele momento de crucificação, Jesus estava no centro, e do lado existiam 2 malfeitores, 2 ladrões. E o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas fala que eles zombavam de Jesus na cruz. Mas em um determinado momento, se aproximando da morte, provavelmente,
acontece um milagre naquele lugar. Pois o ladrão, que uma vez estava zombando de Jesus, ele parou de zombar, porque ele estava chegando diante do seu destino, diante da sua morte. E ele começou a lembrar o quanto ele estava acabando sozinho, e que a vida dele não era uma vida salutar, não era uma vida de amigos, que pudessem acrescentar, que pudesse deixar alguma coisa. E aí ele vira para o outro ladrão e fala assim: ei, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, nós merecemos pagar essa dívida, mas ele, que mal ele fez? Ele não merece nada do que está passando. Ele olha Jesus de outra forma. Talvez você até hoje olhou para Jesus apenas como um homem bom, um Jesus histórico, um homem que dividiu a história da humanidade em duas partes. Mas ele olhou para Jesus, vendo ele como um homem puro, um homem que estava sofrendo por amor. E naquele momento, Deus faz um milagre na vida daquele ladrão, é o milagre da salvação. E ele reconhece que era pecador, e ele vira para Jesus e diz assim: Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor, ele chama Senhor. Sabe, querido, a melhor coisa é quando alguém reconhece que Jesus é o Senhor. Filipenses diz assim: que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele vira e diz assim: Senhor, eu estou no esquecimento, eu estou entrando nas trevas, mas eu te peço, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Me dá uma oportunidade de eu estar junto contigo, eu quero estar onde o Senhor estiver, lembra de mim. Jesus, ele nunca se esquece daquele que pede por socorro, ele nunca se esquece por aquele que quer ser lembrado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando, virou-se e disse: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Ainda hoje estará comigo. A salvação chegou até aquele homem, a salvação chegou até aquela pessoa. Por isso que eu falo, bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido convertido, restaurado, limpo, justificado, redimido pelo sangue de Jesus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso, entre nós aqui não tem um aqui que não pecou. Todos pecaram e todos precisam um encontro com Cristo naquela cruz. Todos precisam ir até o Getsemane, o lugar de dores, o lugar onde houve um holocausto, o lugar onde houve um sacrifício perfeito. Essa mesma visão do ladrão que viu Jesus como Filho de Deus. Também João Batista, quando Jesus foi ali no Rio Jordão se batizar, João Batista olhou e disse assim: ei, ali o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que veio para nos salvar. Jesus é aquele que veio para nos redimir. Jesus é aquele que veio para recuperar. Por isso eu digo para você, há chance sim. Há uma chance para a sua vida sim. Deus quer fazer de você um novo vaso, uma nova vida, uma nova pessoa. Restituir a alegria no teu lar, restituir a sua família, restituir a sua casa. Por isso hoje, essa pregação que foi pregada aqui por todos esses queridos irmãos, pela manhã já tivemos uma sessão que a igreja estava completamente lotada, e agora também, o que nós vamos levar hoje do dia mais importante do cristianismo, que é
quando Jesus Cristo ele vence a morte, quando se cumpre ali em Jerusalém, no Getsemane, quando ele é crucificado, ali se cumpriu o plano divino através do século, o plano de salvar a humanidade. E ali, quando ele ressuscita dentre os mortos, no domingo de Páscoa, ressuscita com Jesus todos os nossos sonhos, todas as nossas esperanças, ressuscita com Jesus ali, que dias melhores virão para a tua vida, para a tua família. E só cabe a cada um de nós sentir o desejo de ser um vaso novo nas mãos do Senhor. E eu quero convidar você para cantar junto comigo esse hino. as suas mãos e adore ao Senhor. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, bem forte a igreja, Senhor. Vamos ouvir só a igreja agora. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Encha esse vaso das tuas mãos, Senhor. E me faça de novo. Sabe o que vai levar daqui? O que você vai levar daqui hoje é aquilo que você vai entregar hoje aqui. E o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, coloque a sua mão na altura do seu coração. Você que deseja ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um jovem revestido, coloque a mão na altura do seu coração. É só Jesus que está vendo. E Ele sabe que você quer ser um vaso novo nas mãos do Senhor. E eu vou orar por você. Papai querido, eu quero te agradecer por cada visitante, por cada irmão, cada irmã que está aqui hoje. E quero te pedir nesta hora: recebe este coração que está sendo colocado diante de ti. Cria, Senhor, ó Deus, um coração novo. Tira o coração de pedra e dá um coração de carne,
um coração que sente as batidas do seu coração. Dá um coração novo, Senhor. O coração novo é tudo novo. Faz tudo novo, Senhor. Transforma esse casamento, transforma esses filhos, transforma esses pais. Muda essa história, no nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Pai. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eu seja uma nova criatura. As coisas velhas fiquem para trás e tudo seja feito novo, pois a minha vida é tua, e é para a tua glória, e é para o teu louvor. Amém, Jesus. De novo eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você pode se assentar em silêncio. Olha só, 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus se revelar, o profeta Isaías, parece que ele estava passeando no Getsemane, ele estava vendo aquele ato de crucificação, e ele profetiza assim, o acontecimento da cruz. Ele diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
tudo isso foi amor por você. E aqui nós podemos ver o penoso trabalho do Senhor, o fruto do seu penoso trabalho. Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado. Ele é o fruto do amor de Deus, daquilo que Jesus padeceu na cruz do Calvário. E eu encerro contando um versículo que eu amo muito, que diz assim, que Jesus não veio apagar a mecha que fumega. Sabe quando o fogo está acabando e só tem uma mechinha que está apagando? Sabe aquela mechinha que está apagando, está quase apagando? Jesus não veio fazer assim, ó. Ele não veio apagar de vez. Jesus não veio terminar. Não. Jesus veio dar a segunda chance. Jesus veio incendiar essa mecha de novo. Jesus veio abençoar essa vida de novo. Ele não tem prazer em ver ovelha perdida, não, porque a iniquidade da ovelha perdida foi-se para cima de Cristo. Ele não tem alegria de ver ninguém nas drogas, no vício, na prostituição, no pecado, na morte, não. Ele não veio apagar a mecha que fumega, mas Ele veio dar vida e vida em abundância. E Ele quer simplesmente restaurar. Ele quer te abençoar. E eu quero cantar o último cântico nessa noite, te convidar para ficar de pé. Porque Jesus ressuscitou, Jesus venceu, e nós podemos crer no amanhã. Suas mãos. Cadê o anjinho? Vem cá, anjinho. Porque Ele... Levante bem alto as suas mãos. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, acenando para Jesus, seu Filho amado, para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e viu quão o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei,
toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação que o Senhor preparaste para nós antes da fundação do mundo. Amém.